Você já ouviu falar de Marcos Mariano da Silva? Provavelmente não. Mas de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, o Marcos Mariano da Silva foi vítima do maior e mais grave atentado à violação humana visto na sociedade brasileira. Ele foi vítima do maior erro da justiça brasileira em todos os tempos. Sabe o que aconteceu? O Marcos foi preso por engano e por isso passou 19 anos na cadeia, de onde saiu cego e tuberculoso. Faleceu em 2011, apenas algumas horas depois de saber que havia ganho na justiça, por unanimidade, a causa que movia contra o governo do seu estado. Na época ele tinha 63 anos de idade. Marcos Mariano da Silva foi preso em 1976 porque tinha o mesmo nome de um homem que cometera um homicídio. Mas o verdadeiro culpado apareceu apenas 6 anos depois. Posto em liberdade, Marcos passou por um novo pesadelo 3 anos depois. Foi parado por uma blitz quando dirigia um caminhão, foi detido pelo policial que o reconheceu. O juiz que analisou a causa o mandou de volta para a prisão sem consultar o processo, porque disse que ele estava violando a liberdade condicional. O Marcos ficou mais 13 anos na prisão, sendo inocente. Que coisa absurda! Mas infelizmente as injustiças acontecem a toda hora. Com o apóstolo Paulo também ocorreram algumas injustiças. Nós estudamos sobre isso na lição desta semana. Em Atos capítulo 25, versículo 7 em diante, nós lemos o seguinte. Quando Paulo chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém ficaram em volta dele e começaram a fazer muitas acusações graves, mas não conseguiram provar nada. Então Paulo se defendeu dizendo: eu não fiz nada contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra o imperador. Festo, querendo agradar os judeus, perguntou a Paulo: você não quer ir a Jerusalém e ser julgado lá por mim a respeito destas coisas? E Paulo respondeu: eu estou diante do tribunal do imperador romano e é aqui que devo ser julgado. Sabe, o apóstolo Paulo estava pronto para morrer em Jerusalém, se isso fosse preciso, a fim de levar o evangelho ainda mais adiante. No julgamento abordado na lição desta semana, Paulo teve que enfrentar Félix, Festo e Agripa sob falsas acusações dos líderes judeus. No momento em que os líderes judeus perceberam que estavam perdendo a sua influência e que suas falsas acusações não convenceram os encarregados de julgar Paulo, então eles conspiraram para assassiná-lo. Perante Festo, Paulo apelou para a autoridade de César. Ao fazer isso, deu início a uma grande jornada que o levou para longe da tirania judaica, diretamente para a corte secular de Roma. Durante essa jornada feita por terra e por mar, o Senhor operou maravilhas para proteger e orientar o seu servo, demonstrando assim que Deus tem um plano e nenhum rei, nenhum governador, ninguém pode deter, de impedir a vontade de Deus a fim de que esta prevaleça. Sabe, quanto mais estudamos a vida de Paulo, mais admiramos a sua dedicação à obra de Cristo, a sua sabedoria, a sua coragem destemida. Em meio à perseguição e ao julgamento, Paulo parecia estar sozinho para defender o evangelho, sem mencionar a sua própria vida. Mas Paulo não se deixou intimidar. Paulo permaneceu firme diante das autoridades que tentaram utilizar todos os artifícios possíveis para condená-lo à morte. Além de seus acusadores serem mentirosos, eram também poderosos. E por causa disso foram injustos com ele. Apesar de termos que nos submeter às autoridades humanas, a verdade é que nem sempre nós podemos confiar nelas. As pessoas que estão longe de Deus são egoístas, são susceptíveis ao mal, não dão ouvidos à influência do Espírito Santo de Deus. Nós seremos vitoriosos apenas mediante a confiança contínua na graça de Deus e na promessa de sua presença e na sua orientação em meio aos problemas. Mas para isso ser possível, é necessário que nós decidamos manter um relacionamento com Cristo hoje, agora. As pessoas que são verdadeiras em tempos de paz
serão vitoriosas em tempos de perseguição e mesmo diante da morte. Sabe que diante das injustiças da vida, nem sempre você terá a chance de pedir e de obter justiça. Mas lembre-se, mesmo injustiçado, o apóstolo Paulo estava disposto a permanecer fiel a Deus, a despeito do que pudesse acontecer. E você, querido adolescente, como é que você vai se comportar diante das injustiças da vida? Você vai permanecer fiel a Deus? Tomara que sim. Não permita que seu bom comportamento dependa da maneira como os outros tratam você. Pense nisso. Um grande abraço.